Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória, coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Sábado, 11 de julho de 2026, do ano abençoado de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de São Bento. Qual era o lema de São Bento? Orate et labore, reze e trabalhe. Era a busca do equilíbrio entre a fé, a oração e os nossos afazeres diários. São Bento não separava, não admitia, não queria que ficássemos apenas tão somente na oração, mas orando e trabalhando. Por isso, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Estamos começando mais um programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Um espaço onde a palavra ganha voz, a leitura cria asas e a cultura caminha de mão dadas com o povo. Onde a forma do texto muda o ritmo da voz. Bom dia, minhas amadas acadêmicas. Bom dia, meus amados acadêmicos. Bom dia, amadas acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, prefeita municipal, Ellen Carla, Bárbara Besteiro, Isabelle Nascimento e o acadêmico honorário Alain Besteiro. O abraço vai também para a vice-prefeita Bárbara Bessa Marques. E do mesmo modo ao senhor Raimundo Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Marituba, e os excelentíssimos vereadores que constituem o Parlamento Municipal. O abraço vai também para o secretário especial de governo, Fernando Menezes Brau da Silva, Nilson Serrão, secretário adjunto, e Anderson Lima, chefe de gabinete da prefeita municipal. Um abração, como sempre, para o nobre acadêmico Orlando Tadeu Ataíde, ocupante da cadeira número 15 do nosso Silogeu. Ele está afastado, está de licença do nosso programa, em virtude de funções extraordinárias pedagógicas na escola onde leciona língua portuguesa e literatura. Abraçando o povo de Marituba, de Umarilândia, abraço os empresários Arnoldo Viana Pereira da Norte Frangos e Antônio Armando Amaral de Castro, grandes colaboradores do Boi Transformoso. São também colaboradores do Boi Transformoso a prefeita Patrícia Alencar, o Fernando Brau, o vereador Antônio Armando Júnior, a Érica Sabino, o vereador Helder Bitro, o empresário Daniel Menezes, o doutor Ezequias Mesquita da Costa, Ronielson Alencar, Yuri Faro e Cipriano. Falar em Boi Transformoso, Alex, doutor Ezequias, que foi um grande, eu quero agradecer em nome da Fundação Paulo Falcão, ao doutor Ezequias, a grande colaboração que ele deu para o cortejo do nosso boi. Foi um sucesso cultural sem igual o desfile do Boi Transformoso nas ruas de Marituba, no domingo de 28 de junho
próximo passado. O povo foi para as ruas aplaudir, vibrando com o cortejo do Transformoso. As portas das casas ficaram cheias à passagem do boi junino mais famoso da região metropolitana. Crianças, jovens e adultos, e até os de maior idade, os idosos, encantaram-se com o boi, dançando sob o impulso do tripa Marajó e as encantadoras toadas com os acordes do Vito Viegas e do grande saxofonista lá da Pedreira. O nosso trajeto do Boi Transformoso chegou à frente da Maloca do Queró às 17h30, onde foi derrubado o mastro de São João. E depois o forrozão da Maloca, que foi um sucesso impressionante da cultura de Marituba. Era tanta vibração do povo de Marituba quando chegava nas frentes das casas o Boi Transformoso. Alguém até perguntou: é o Pavulagem de Marituba? Aí o Boi Transformoso respondeu muito invocado: recebemos a comparação com humildade e alegria, porque cada boi tem a sua história, sua identidade e seu encanto. O Transformoso nasceu do coração do povo de Marituba, cresceu sob o impulso do Poli e se mantém pelas mãos do Lazinho. E é por esse motivo que continuará passando pelas ruas, levando cultura e alegria para a cidade do Mari. Obrigado, Marituba, muito obrigado. No compasso do violão e do sax a soprar, o Transformoso voltou a desfilar. E Marituba, de portas e janelas abertas, as crianças sorriram encantadas e os de maior idade revelaram-se com muita emoção. As memórias guardadas no coração, um sonho que um dia floresceu com Paulo Falcão, o querido Poli, hoje continua vivo nas mãos do Lazinho, o Lázaro Falcão, mostrando que a tradição não envelhece, passa de geração em geração. O terceiro cortejo do Boi Transformoso foi mais que uma festa. Foi um encontro entre a cultura e a história e a alma do povo maritubense. Quero agradecer ao Gilberto Portuga, à professora Elisete, a Selma, a Silene, a Joyce, ao Cristiano, ao Marajó, aos meus filhos Márcio Elvis e Marco Lázaro, o Dilton Pereira, o Elias Borges, pelo grande trabalho que tiveram para o Arraial do Boi Transformoso. Um abração agora também para o J. Magu, ligado em nosso programa. Ligados também no programa o professor Mauro Penedo, o Naldo Trindade, a Adriana, a dona Lúcia lá na Pedreirinha, as irmãs Marinês, Ivone e Ivonete, filhas do meu inesquecível amigo Vandeco Cunha. A senhora Ivonete é a esposa do nobre acadêmico Dr. Ezequias Mesquita da Costa. Um abraço também vai para o Brito, a Célia, a amigona do Dr. Ezequias, desde o Ferrari, o Aguiar, o Dadinho, lá no Uriboca, a Sônia, lá na equipe do dízimo da paróquia do Menino Deus, o Dejalma, o Felipe e sua esposa Adriana lá em Ananindeua, com coração e Marituba. Um abraço também para o Brito. O Brito é nosso maior ouvinte lá da entrada do Uriboca. Um grande abraço para Dona Leonor, da guarda do Menino Deus da paróquia de Marituba, como também para a Sônia, lá do dízimo, já falei da Sônia? Já. A Sônia lá do dízimo da paróquia do Menino Deus. A Sônia e a Dona Leonor, da equipe da paróquia do Menino Deus. A frase do programa: valorize mais a coragem de tentar do que a necessidade de acertar. Esta frase é ditada por Daniela Costa, psicóloga e especialista em foco.
No programa passado, o Dr. Zedequias se manifestou também. Falamos sobre a procrastinação, prática ligada a fatores emocionais e cognitivos, como ansiedade, perfeccionismo e falta de organização. A procrastinação não é apenas uma questão de preguiça, mas sim um comportamento complexo que pode impactar a produtividade e a saúde mental. Para superar a procrastinação é importante entender suas causas e adotar estratégias de organização e autocontrole. No programa de hoje vamos refletir, meditar sobre a frase da psicóloga Daniela Costa. Passo a palavra para as considerações iniciais do nobre acadêmico Dr. Zedequias Mesquita da Costa. Bom dia, Dr. Lázaro Falcão, presidente da Almari e apresentador central deste programa. Bom dia, Alex Carvalho, operador de áudio da Rádio Almari. Bom dia, professora Conceição Lourenço, ao acadêmica da Almari, ao acadêmico Teotônio, acadêmico Suelen Eli. Bom dia, professor Poeta, na escuta do programa. Bom dia ao professor Orlando Ataíde, também na escuta. Bom dia, professor Edivan Brandão, na escuta. E bom dia a todos os membros da Almari. Bom dia, doutora Kelly e Glaucia Mesquita. Bom dia, doutora Orlene Soares. Bom dia, minha família. Bom dia, a motorista terceirizada do Ministério Público, a Marisa. E bom dia, a minha colega Célia, que era do Ferrari. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Almari que estão na escuta desse programa. Muito bem. São 8 horas, 11 minutos em Marilândia, a capital do Almari. Pois bem, na frase valorize mais a coragem de tentar do que a necessidade de acertar. Mais a coragem de tentar do que a necessidade de acertar. A psicóloga diz que, ao contrário do que muita gente pensa, perfeccionismo não é buscar excelência. Excelência é fazer o melhor possível com os recursos intelectuais e materiais que temos. Perfeccionismo é acreditar que qualquer erro diminui o nosso valor. É viver com a sensação de que nunca estamos suficientemente preparados, inteligentes e competentes. Os erros se apresentam como oportunidades de aprendizado. As pessoas mais confiantes não são aquelas que nunca erram, são aquelas que descobriram que podem errar, aprender, ajustar a rota e continuar. Eu digo para vocês, queridas e queridos ouvintes, que este programa, eu faço o roteiro, começo a fazer o roteiro na quinta-feira, e vou estudando, e vou relendo, e vou adaptando, e coloco na sexta-feira à noite, coloco na gaveta, e de madrugada eu vejo, ainda tem defeitos, ainda tem erros. Como advogado e como parecerista, eu faço as minhas petições e guardo. Com 3 dias eu vou rever, tem um monte de erro. Os meus pareceres, lá na prefeitura, na procuradoria jurídica, eu passo para as minhas colegas reverem, consertarem, porque ninguém é perfeito, não existe o perfeccionismo. É no erro é que se aprende. Diz o ditado popular que reconhecer o erro é competência, insistir no erro é burrice. Alunos de Marituba não procrastinam para alcançar o sucesso estudantil. O município de Marituba é o destaque, Dr. Zedequias e Alex, na Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, OBMEP, onde obteve 17 medalhas. 17 medalhas. Nós iremos trazer no próximo programa, vou mandar o convite, a campeoníssima, ela esteve aqui já,
Sofia Ruani Pires de Oliveira, neta do nosso inesquecível amigo Francisco Franco Sim. Nazaré da Silva Pires, o Franco. Ela já esteve aqui, não foi, Alex? Esteve aqui. Ela ganhou de novo a medalha. A propósito, lembrei-me da frase do Bernardino, treinador da vitoriosa seleção brasileira masculina de voleibol. Diz o Bernardino: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a de vencer. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a de vencer. Muito ao contrário do que aconteceu com o selecionado de Ancelotti. Não se preparou para a Copa do Mundo. Eu não queria falar em Copa do Mundo mais. Eu não queria. Mas a minha língua coça. Vou falar um pouquinho a respeito da nossa fracassada participação na Copa do Mundo. Sessão Poema. Hoje nós temos um poema do acadêmico Teotônio Araújo, Amor Virtuoso. Olha só que beleza. A tua ausência me faz chorar. Diga-me, o que é preciso fazer para te encontrar? Só agora descobri que sem ti não posso viver. Preciso te encontrar, seja onde for, e vou te achar, para dar um fim nessa saudade que vive a me atormentar. Se voltares para mim, meu mundo vai melhorar. Em nossas vidas não precisamos mais brigar. Para sempre vamos nos amar, esse amor virtuoso que outras pessoas vão invejar, pois estou vendo a hora chegar e esse lindo corpo poder abraçar para a nossa vida continuar. O amor é lindo, é lindo. Parabéns, meus parabéns, acadêmico Teotônio Araújo. E ela é fundador da academia. Doutor Zé de Queiroz falou aí, diga lá, doutor. O colega Teotônio é um dos fundadores da nossa academia. Exatamente, parece-me que é a cadeira número 3. Copa do Mundo, eu não ia falar, bora falar um pouquinho. Vamos lá. E eu não queria falar sobre a fracassada e vergonhosa participação do Brasil na Copa do Mundo. Mas a minha língua, como eu disse, está coçando. A minha língua está coçando e eu não uso chiclete como os Ancelotes da vida. No dia 13 de junho, o doutor Zedequias, não sei se já estava aqui coadjuvando o nosso programa, ou era o acadêmico, eu disse que pelo time que o Carlos Ancelotti montou, sem nenhum modelo de jogo definido, como tem a França, como tem a Espanha. Mas muitos me consideraram, era o doutor Zedequias que estava aqui já, muitos me consideraram pessimista demais ao dizer que só o sobrenatural de Almeida, personagem imaginário e criação do genial escritor Nelson Rodrigues, que representa tudo aquilo que não pode ser explicado pela lógica do futebol, é que poderia salvar o Brasil. Era o que poderia salvar, só a sorte. Mas a sorte ninguém compra. Você, para ter sorte, tem que ser competente. Apelar ao sobrenatural de Almeida é uma maneira de dizer que o futebol nem sempre vence o melhor. Às vezes vence quem é ajudado pela sorte, pelo destino. A sorte, repito, não é comprada. Nem o sobrenatural de Almeida se dispôs a ajudar um time tão ruim como o que foi montado pelo italiano chupador de chiclete. Time ruim. Não ganha o Racing lá do seu Inácio. Não ganha. Ganha o Racing do Dudu? Não ganha o Racing. Empata. Não ganha o Racing. e nem ganha também o Montreal do Uriboca, mas não ganha mesmo. Mudando de futebol para a arte literária novelística, o Brasil perdeu para o mundo da eternidade, com 95 anos, Benedito Rui Barbosa.
que deixou um legado de novelas inesquecíveis. Foi um dos fundadores da teledramaturgia brasileira. Tinha um olhar raro para o Brasil, para a nossa gente e para nossas raízes. Seus personagens eram vivos, humanos e cheios de verdade. Ele deixou uma lição inesquecível. Contar histórias também é preservar a memória de um povo. Uma tristeza. Quem se lembra das grandes novelas, né? O Rei do Gado, né? O Rei do Gado. Novela da Globo, muito bonita. Era dele. Ele vivia os personagens. Uma maravilha. O Rei do Gado, tinha o Rei do Gado. Tinha mais sete, mas o Rei do Gado marcou. Canção, poema. Vamos hoje Maritubá. Só Castigo, de Oswaldo de Oliveira, que chamavam de Vavá da Matinha, mas também era Vavá de Marituba. Ele vinha para Marituba, ficava na casa da tia dele, da dona Tutuca, do Soronô Santana, e lá ia para Prainha. Ia para Garapé, para Prainha, Garapé do Brás, Garapé do Cícero Rocha, para Garapé do Deodato, para Garapé da Mata. Nós íamos com Oswaldo de Oliveira. Ele nasceu em APU, se criou na Matinha, mas vivia em Marituba muito parte da sua vida. E parece que faleceu em Castanhal. Faleceu em Castanhal. Que era assessor de comunicação. E namorou com a minha irmã Tereza. Então lá vai Só Castigo, de Oswaldo de Oliveira. Aí está aquele amor que pertenceu à minha vida, a quem outrora eu chamava de querida. Fiquei surpreso quando aqui lhe avistei. Aí está, distribuindo seu amor neste recinto. Tudo é verdade, podes crer, pois eu não minto. Aí está a mulher que eu tanto amei. Agora ela está como queria, com a vida que ela pediu a Deus, pois eu lhe dava o pão de cada dia. Não posso perdoar os seus seus. Reparem como ela está chorando. Mandou-me recado por um amigo. Pra mim ela é de gelo, não ouço mais apelo. Voltar com ela só sendo castigo. Aí está aquele amor que pertenceu a Oswaldo de Oliveira, Vavá de Marituba. Sobre a música Só Castigo, do Vavá da Matinha de Marituba, diga qual a alternativa que não tem conexão com o eu lírico da canção Só Castigo. Alternativa A. É uma narrativa, alternativa A, a primeira alternativa A. É uma narrativa melancólica sobre um amor perdido e a dor que ele deixou. B. A canção é um retrato vivo das complexidades emocionais que acompanham o início de um relacionamento. C. A letra descreve o encontro inesperado do narrador com uma antiga amada, agora envolvida em um novo relacionamento. Ligue, passe a mensagem para o Alex 8231-2958. Essa música, se fosse hoje, seria censurada pelos direitos das mulheres. Mas foi um tempo cultural. Não, muito bonita, linda e maravilhosa. O respeito que eu tenho pelas mulheres. Aqui era uma mulher que gostou de outro, que é um direito dela, ela pode escolher com quem ela quiser, onde ela quiser, com quem ela quiser ficar. Ela escolheu outro e acabou-se. Dançou, ele dançou. O eu lírico dançou, ela escolheu outro. Qual o problema? Agora é uma música bonita. Linda e maravilhosa. Hoje tudo é censurado. Hoje tudo é censurado. Hoje 70% das músicas hoje seriam censuradas. Seriam censuradas. O eu lírico, eu preciso explicar aqui,
O eu lírico é o eu poético. É a voz fictícia que narra ou se expressa em um poema ou letra de música. Ele funciona como um personagem invisível, criado pelo autor para transmitir emoções, pensamentos e visões do mundo subjetivas. O eu lírico, o professor Orlando explicou aqui uma vez, se diferencia do autor, que é a pessoa que escreve o texto. O eu lírico existe apenas dentro da obra literária. Um poeta, homem e adulto, pode perfeitamente criar um eu lírico infantil. Esta música do Oswaldo de Oliveira, ela foi também interpretada por outros cantores da época. Mas o eu lírico, eu não sei se era o Oswaldo de Oliveira que estava se sentindo traído, ou estava só como eu lírico, criando uma situação. Porque ele tinha muitas namoradas. Homem bonito, né? Cantor, tinha muita namorada, mas tinha a esposa dele. Tinha fama. Casou. Ninguém sabe qual era a intenção do eu lírico do Vavá de Marituba. O eu lírico é o narrador poético, assim como a prosa de contos e romances possui o narrador, a poesia e a música possui o narrador, a poesia e a música possuem o eu lírico como narrador. Por isso, é o eu lírico de que nós falamos. Almari Notícias. Eu agradeço com Deus no coração as felicitações que recebi no dia 2 de julho, pela passagem de mais um ano de vida das nobres acadêmicas Margarete Resch, Conceição Lourenço, Lia Oliveira, Suelen Erli, Nelma Lima, Luciane Cunha, Geni Begô, Grenhen, e dos nobres acadêmicos Francisco Poeta, Heloísa Vasconcelos, Luiz Bernardino, Edivan Brandão, Dília Armando Serrão, Ezequias Mesquita da Costa, Renan Farias, Francisco Teotônio, Sebastião Resch, Orlando Ataíde e Padre Paulo Falcão. Falar em Padre Paulo Falcão, ontem ele aniversariou e nós já mandamos como presidente da academia, porque ele é nosso acadêmico ocupante da cadeira número 18. Que Jesus Cristo de Deus continue a seu lado, porque o Senhor é um sacerdote de Cristo, é um literato, é um escritor, é um homem de fé, é um homem que anuncia a Boa Nova com muita propriedade, atualmente no Santuário de Fátima, onde eu tive o prazer de assistir uma missa com o Padre Paulo Falcão, que graças a Deus também é meu primo. Parabéns ao Padre Paulo Falcão, grande acadêmico, e que Deus continue abençoando. Os votos, doutor Zedique, os votos de parabéns de vocês, das minhas amadas acadêmicas e dos meus queridos acadêmicos, emocionaram-me, deixaram-me profundamente emocionado. Acima de tudo porque, paralelamente aos parabéns, por mais um ano de vida que Deus me dá, parabenizaram a nossa gestão à frente da Academia de Letras Maritubense. Almari, que é o amor da minha vida. Almari é o amor da minha vida. Foi um reabastecimento de força, reabasteceu-me de força, incentivo e apoio para continuar cumprindo, com o apoio da diretoria de todo se elegeu o meu plano de gestão para o meu segundo mandato, que está no transcurso do meu segundo mandato. Estiveram também prestigiando o meu aniversário as doutoras Isabelle Queiroz e Yasmin e a assessora legislativa Mauri estiveram comigo no meu aniversário. Os 15 anos, doutor Ezequiel, eu tive uma honra também nos 15 anos da uma neta minha. Eu tive a honra, o prazer e incomensurável alegria de ter dançado a valsa com a minha querida neta Laura Borges Falcão nas suas 15 primaveras,
festejada no dia 5 de julho. A Laurinha é filha do meu filho Marcos Lázaro e da senhora Laiane Borges. Dancei a valsa, que coisa linda, né? Você vê uma jovem, alegre, satisfeita. É dificultoso, não é fácil hoje fazer aniversário, custo de vida altíssimo, mas ninguém pode deixar de satisfazer essa ansiedade, essa alegria de uma jovem que eu vi na minha neta Laurinha. Estamos com 8 horas e 30 minutos, vamos para o segundo tempo com o apoio cultural e depois o segundo tempo com o centroavante da literatura de Marituba, Dr. Zedequias Mesquita da Cruz. 8 horas 35 minutos em Umarilândia, a capital do Umari. Olha, a questão da música do Vavá da Matinha, as 3 alternativas, pela primeira vez, o Mauro Penedo acertou. Pela primeira vez. Tentou várias vezes, mas agora acertou. É a alternativa B. Vou dizer por quê. Vejam bem. Voltar com ela só sendo castigo, a música. A letra A. É uma narrativa melancólica sobre um amor perdido e a dor que ele deixou. Tem conexão com a letra. B. A canção é um retrato vivo das complexidades emocionais que acompanham o início. Que início? De um relacionamento. Se for o fim do relacionamento, é o fim do amor. Do amor que o eu lírico estava lamentando, o distanciamento da sua amada. Letra C. A letra da música descreve o encontro inesperado do narrador com a antiga amada, agora envolvida em novo relacionamento lá na entrada do Uriboca. Todo mundo viu, na frente da casa do Sr. Tatá. Todo mundo viu. A palavra ao doutor Zedequias. Antes de apresentar os poemas, gostaria de fazer uma reflexão. Nós, nesse mundo conturbado que está, nesse Brasil, muita gente endividada, gente sofrendo. Então preste bem atenção. A sua língua é muito poderosa. Você não pode ficar falando de dificuldades o tempo todo e esperar que a vida, Deus e o universo traga bênçãos. Você não pode estar falando que está quebrado e que nada dá certo para você e ficar esperando que sua vida melhore. Cara, isso é bíblico. Se tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, e falar, pode ter certeza que a palavra tem poder. Veja, se você pudesse comer as suas palavras, você seria nutrido ou envenenado. A qualidade de vida que você está vivendo hoje é determinada pelas qualidades das palavras que você fala. Por isso, fale sempre coisas boas, ou melhor, declare coisas boas, como hoje o dia será bom, vai ser melhor que ontem. Hoje vou receber um bom dinheiro. Eu hoje estou feliz. A felicidade reina na minha vida. A felicidade reina na minha família. O café está muito bom. O meu almoço está maravilhoso. Essa fruta está uma delícia. Que Deus com toda certeza lhe abençoará. Na semana passada, Dr. Lázaro, nós estávamos falando aqui que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. 3 poderes. E ele falou no tempo. Então eu fiz um estudo minucioso
embora breve, que é programa de rádio. Na mitologia grega, a personificação do tempo divino é Kairos, É o tempo de Deus. que representa o momento oportuno, o instante certo ou o tempo de Deus. Já Cronos é diferente, simboliza o tempo cronológico, físico e quantificável, relógios, dias e horas. Enquanto Cronos é medido em segundos, Kairos é vivido pela intensidade como num momento decisivo e sobrenatural. Aqui eu apresento uma pequena anedota. Dizem que um certo homem chegou com Deus e disse: Deus, quanto é para ti 1000 anos? E Deus falou para o homem: 1 segundo. Ele disse: Deus, e quanto é para ti 1 milhão de reais? Aí Deus disse: 1 centavo. Aí ele disse: oh Deus, me dá 1 centavo. Aí Deus respondeu para ele: espera 1 segundo. É um espiritual, uma piada espiritual muito bacana. Isso aqui não é brincar com Deus, porque Não, Deus não, é todo poderoso, não. Ele é criador do céu e da terra e tudo que nela há. Então, agora eu vou apresentar um poema. Esse poema não é meu, preste bem atenção, não é meu. É de uma poetisa chamada Elza Mello, tá? O meu amor é encantador, tem toque de brisa, exala em meu corpo suave perfume de flor. É dela, ela que está falando. Brilha em meu olhar como a luz do sol em manhã de verão. Transporta-me no tempo, mora em meus pensamentos, desabra em meu coração. Como uma rosa vermelha em dias de primavera, meu amor é inspirador, tem toque de magia e é feito de poesia. O poema é Amor e Poesia, da poetisa Elza Mello. Muito bem, muito bem. Mande mais um para a gente recomeçar por aqui. Vou apresentar aqui de novo um poema Pneumatórax, de Manuel Bandeira. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido, que não foi. E tosse, e tosse, e tosse. Mandou chamar o médico. O médico disse: diga 33, 33, 33. Respire. O médico falou: o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito está infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar tomar o pneumatórax? Disse o médico: não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. 8h43 em Umarilândia, a capital da cultura também prosística das prosas do doutor Ezequias. Almari Notícias. A nossa academia voltará a reunir-se em Assembleia Geral no próximo dia 8 de agosto. Na Biblioteca Municipal, professora Luzia Rabelo Freire, para discutir e deliberar sobre, entre outros assuntos, sobre o edital de convocação dos novos membros do Silogeu. Vamos selecionar em concurso mais 8 novos membros da academia. Vamos também apreciar e deliberar sobre um ofício a ser endereçado à prefeita municipal, solicitando uma parceria institucional, acadêmica, cultural com a municipalidade. Vamos também discutir o processo de andamento da nossa segunda coletânea de prosa e verso. Até agora eu falei que nós perdemos para a eternidade o Rui Barbosa, né? O grande novelístico do Brasil.
e falei na novela Rei do Gado, mas teve também o Paraíso, o Pantanal, o Renascer, Sim a Moça, quem se esqueceu, e Terra Nostra, Quem tem uma idade de 40 anos, como eu, doutor Zedequias, se lembra perfeitamente. Fiquei bastante animado ao saber pelo nobre acadêmico correspondente Alexandre Mauro Falcão dos Santos, que está colaborando com a comissão da nossa segunda coletânea, que foi lançada a ideia de que o conceito dessa coletânea, olha só, doutor Zedequias, que o conceito dessa coletânea seja uma viagem de trem da antiga estação de Sombrais e o destino literário da Vila Operária de Marituba. Os estilos literários ficariam encaixados em blocos de poemas, contos e dramaturgia e estariam referenciados em uma estação de trem. A ideia é fazer da coletânea uma viagem no tempo e no espaço associada à história de Marituba. O que você acha, doutor Zedequias? É muito bom, muito bom e muito importante. Essa ideia do Alexandre neste conceito maravilhoso. Está de parabéns o Alexandre e as acadêmicas Lia, a acadêmica Margarete, o acadêmico Renan Farias, que constituem a nossa comissão. Nós não vamos discutir, porque isso já está planejado, já estão trabalhando. Nós vamos só ver na reunião do dia 8 o andamento, só o andamento. Nós já conseguimos, graças a Deus, a liberação do incentivo cultural da lei Aldir Blanc, está tudo garantido, graças a Deus, e vamos esperar o trabalho da nossa comissão. Sessão anedotas. Vou entrar na seara do nobre acadêmico Zedequias Mesquita da Costa. Olha essa, Alexei, doutor Zedequias. Um senhor morre e seu melhor amigo vai ao velório. Para se mostrar e fazer o bonito, o amigo resolveu dizer algumas palavras. Quando encerrava o discurso, sua dentadura caiu dentro do caixão. De improviso, envergonhado, ele encerrou o discurso dizendo: vai, amigo, e leva contigo o meu último sorriso. A dentadura! Essa outra aí. Vários amigos, entre eles alguns que se julgavam poetas, estavam melando o bico com água que o passarinho não bebe. Um deles, o que mais declamava na mesa do bar, pediu a palavra, no bar do Saboia, pediu a palavra e mandou ver. Macaco sobe e guariba desce, cadê o tiragosto que não aparece? Um amigo, que estava mais para lá do que para cá, pegou o microfone e lascou. Amigo, seus versos são tão profundos que o único lugar onde eles deveriam ser publicados é na folha dupla do rolo do papel higiênico. Ô poeta pai d'égua! É o famoso poeta espalabrasa. 8h48 com a palavra do doutor Zedequias. Tá bom. Vou falar agora sobre anfibiologia. A anfibiologia é conhecida como ambiguidade. É um vício de linguagem caracterizado pelo duplo sentido de uma frase. Ela ocorre quando uma má construção sintática permite mais de uma interpretação, deixando a mensagem confusa ou com significado duvidoso. Exemplo: o policial prendeu o ladrão em casa. Na casa de quem? É do policial ou do ladrão? O rapaz viu a mulher passando com seu cachorro. O cachorro é do rapaz ou da mulher? Outra: comprei uma bacia para lavar
crianças de alumínio. Para lavar criança ou bacia de alumínio? Exatamente, exatamente. A casa da minha avó, que dá com os fundos delas para o mar. Quem dá com o fundo para o mar? A avó ou a casa? Vamos lá, vamos tem lá. Tem outras. Vamos lá, vamos lá. Por exemplo, eu deixei em outro papel, então vou passar para outra, vou chamar para a cacofonia, tá? Você faça a cacofonia Tá. e diga as suas considerações finais. É um vício de linguagem que ocorre quando o som final de uma palavra se junta ao início da segunda, formando um som ou palavra indesejada, de duplo sentido ou até obsceno. Por exemplo, vi ela, ele soa como viela. A boca dela soa como cadela. Uma mão soa como mamão. Eu amo ela, forma moela. Ela tinha, forma latinha. Jamil, mande-me já isso, soa com mijar. Já não tinha, soa como já tinha. Por ser tão tarde, vou mijar. Aí fica mijar. A fé de nosso povo é forte. Fede. A fé de nosso povo é forte. Fica fede. Meu coração por tigela. Cacofonia pura. Meu coração afetos por tigela. por tição. Agora, em pequenas palavras, duplas, por exemplo. É safada. Safada. É a fada. Fé demais, fede. Marca gol. Cagou. Cuba lança. Cuba lança. Balança. Alguns nomes também tem, ó. Josimar Melo. Soa Marmelo. Mônica Gava. Essa eu não vou falar. Jacinto Dores. E o pior era o cidadão de São Paulo, que o nome dele era Jacinto Pinto Aquino Rego. A moça perguntou, como é seu nome? Jacinto Pinto Aquino Rego. Vai pra lá. Tá bom. Pula essa parte aí, pula essa parte. Sua Então, despedida, por favor. Tá. Peço do programa e do povo, desejando um bom dia e que um dia seja proveitoso, maravilhoso e abençoado. Obrigado. Muito bem, muito obrigado pela sua sempre marcante presença em nosso programa, Dr. Zedequias Mesquita da Costa, quando são 8 horas e 53 minutos em Umarilândia, a terra onde eu nasci, vivo e viverei até quando Deus quiser. Eu mostrei há pouco para o Dr. Zedequias uma peça do Boi Transformoso, com a Catirina, o Pai Francisco, o Amo, etc, etc. E nós vamos, eu conversei, foi sugestão do Gilberto do Querosene. Sim. Portugal, disse, doutor Lázaro, por que não colocar o nosso boi para dançar na rua? O boi, não só o cortejo. Isso é uma boa ideia. Eu conversei com o doutor Zedequias, ele me deu também algumas sugestões. Aquela interessante do palhaço que é o ladrão de mulher. Sim. Que vai para chamar o boi. E nós vamos reunir para fazer todo mês, uma apresentação na praça de Marituba do nosso boi Transformoso. Antigamente, nos circos, não tinha propaganda e era o palhaço, com uma perna de pau, que saía na rua avisando, hoje tem espetáculo, aí o pessoal, tem sim senhor, e falava aquelas palavras bonitas. Então nós vamos fazer, hoje vai ter boi Transformoso, vai! Sim, então, nós vamos fazer. Estamos quase no fim do programa, mas eu quero lembrar que no próximo programa, eu vou até pedir para todos os Zedequias se preparar para trazer o material dele. Vamos falar sobre a literatura pura, as formas de expressão literária que faz parte do conteúdo
do nosso conteúdo programático da nossa Escola Literária Almari. Vamos ver o que é o eu lírico, vamos explicar mesmo. Vamos ver qual é o estilo narrativo, o gênero lírico, o gênero dramático. Vamos ver o que é a prosa, a estrutura. Você vai lá, é só prosa, esse cara é só prosa. Mas prosa tem outro conceito, tem outro sentido. Vamos ver a prosa, principalmente com Machado de Assis. Imagine que a prosa é como uma caminhada conversada. O texto corre livre em parágrafos. Vejamos este exemplo de Machado de Assis em Dom Casmurro. Marcela amou-me durante 15 anos e 11 contos de réis, nada menos. Reparem como a frase é direta. A frase conta uma história e segue o ritmo normal de nossa fala. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. O verso com Carlos Drummond de Andrade. O verso é como a dança. Cada linha tem um ritmo, um passo marcado. Vejam essa versificação de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Aqui o texto é quebrado em linhas. Ele repete palavras para criar uma música em nossa mente. Em síntese, nós veremos no próximo sábado. A prosa caminha e conta. O verso dança e canta. Qual é o seu favorito? Qual é o seu favorito? A prosa caminha e conta. O verso dança e canta. Diga qual é o seu estilo favorito que nós Principalmente quando é literatura de cordel, que ela dança e canta. Dança e canta. Pois é isso, nós vamos ver no próximo programa. Porque o nosso programa é literatura nas ondas do rádio. Fim de programa, bora ver qual é o estilo do Mauro Penedo, né? Se é a versificação ou a prosa que é o verso corrido. Fim de programa, agradecemos a sua companhia em mais um encontro literário aqui na Rádio Mari. Que as palavras de hoje sigam iluminando o seu caminho até o próximo sábado do nosso programa. Lembre-se, quem lê vive mais de uma vida. Quem escreve deixa um rastro de eternidade. É fim de programa. Aqui eu fico triste quando chega esse momento de acabar o nosso programa. Deus abençoe o nosso programa. Fique com Deus e até sábado com o novo programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Que a palavra aqui semeada frutifique, que a literatura continue tocando corações e que cada programa seja bênção para quem fala e quem escuta. Até sábado, com Deus no coração. ZYT 774, canal 198, Rádio Umari FM, 87,5 MHz. O canal da comunidade. Marituba, Pará, Brasil.